Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a série de ação da Prime Video, que terminou dia 26, inclusive, de sair os episódios, que é a série Citadel. Citadel é uma agência de espionagem que foi derrotada por uma agência de espionagem rival, que é a Mantícora. E aí, quando a gente teve esse grande ataque da Mantícora contra a Citadel, os dois melhores agentes da Citadel, que é o Mason e a Nadia, sofreram um acidente e acabaram perdendo a memória. Então eles estão com uma vida nova e eles simplesmente não lembram que eles eram agentes secretos. Agora que a Mantícora tá criando planos mirabolantes, planos aí que envolvem mísseis para destruir algumas partes aí do mundo, o Bernard, que foi um dos únicos espiões que sobreviveu ali da Citadel, tá atrás do Mason e da Nadia para que eles se reúnam novamente e consigam derrotar a Mantícora. Só que aí, como eu falei pra vocês, a questão então é que eles não lembram que eles são espiões. E aí eles vão descobrir que para eles serem espiões, eles não precisam necessariamente lembrar de tudo que eles fizeram, mas o corpo deles lembra como fazer. A série começou a sair no comecinho de março e foram lançados episódios semanais na Prime Video. E a série chegou ao fim agora no dia 26 de maio, como eu falei pra vocês. E aí assim, inicialmente falando aqui com vocês, sem spoilers sobre Citadel, né, é uma série assim muito boa de ação, de tiroteio, de espionagem. Então se você gosta de assistir série assim, recomendo muito que você assista Citadel. Eu gostei muito de todos os episódios, porque assim, os episódios, eles são muito bem feitos, porque acontece muita coisa, entendeu? Em cada um deles, cada um dos episódios tem no máximo ali 42 minutos, o único que é um pouco maior é o último, os outros só tem no máximo 42 minutos, só que acontece tanta coisa que você nem vê esses 42 minutos passar, sabe? E a gente também tem muito plot twist um atrás do outro, e aí chega um momento que nem você sabe mais o que esperar da série, o que pode acontecer, e por aí vai, entendeu? Então é uma série de ação, de espionagem muito maravilhosa aqui que a Prime Video fez. Eu não tava dando nada pra série, honestamente falando, mas eu gostei bastante, recomendo muito que vocês assistam. Os protagonistas aqui da série, eu acho que é o que chama mais atenção, que a gente tem o Richard Madden e a Priyanka Chopra Jonas. Bom, assim, o Richard Madden, gente, vocês devem conhecer ele porque ele fez Eternos, né? Ele fez Game of Thrones. Eu conheço ele como o Príncipe da Cinderela, tá? Pra mim ele vai ser sempre o Príncipe da Cinderela, porque se ele fez o Príncipe da Cinderela no live action de 2015, pra mim ele é o Príncipe da Cinderela. A Priyanka Chopra, como eu falei pra vocês, a Priyanka Chopra Jonas, ela é a esposa do Nick Jonas, né, de um dos irmãos ali dos Jonas Brothers. Ela é a esposa do Nick Jonas e ela também fez aí alguns filmes que vocês devem ter assistido, como por exemplo Baywatch, e ela também fez o filme Pequenos Grandes Espiões da Netflix. E assim, a escolha desses dois atores, primeiro, eu acho que foi o que me chamou pra assistir a série, honestamente falando. Foram esses dois atores que eu olhei e falei, fiquei curiosa pra ver uma série com eles, entendeu? E além disso, eles são atores muito bons. Eu gosto muito deles nas cenas de luta. Eu acho que as cenas de lutas deles são maravilhosas. A coreografia é muito bem feita. Eles fazem uma atuação maravilhosa. E também eles têm uma química muito forte, né? Uma química muito boa. Porque a gente vê ali eles descobrindo, falando, mas a gente não se envolveu. Entendeu? A gente não teve nenhum relacionamento, já que nós éramos os dois melhores espiões, e por aí vai, a gente não teve um relacionamento, e quando você vai descobrindo essas coisas aí ao longo da série, né, quando eles vão te contando sobre o passado dos dois, gente, esses dois têm uma química, eles têm uma química de milhões. Então eles foram atores muito, muito bem escolhidos, muito bem escalados aqui pra dentro de Citadel, são protagonistas maravilhosos que eu gostei demais. E assim, isso sem falar da atuação do Richard Madden quando ele é o Kyle e quando ele é o Mason. Por quê? O Mason é o nome dele verdadeiro de quando ele era o espião da Citadel. E Kyle é o nome que falaram pra ele que é dele depois que ele perdeu a memória, né? Depois do acidente. Só que como eu falei pra vocês, ao longo da série a gente tem flashbacks, né? A gente vai descobrir de fato quem era o Mason, né? O que ele fazia na Citadel. É a relação dele ali com a Nadia, da Nadia com o Mason também. Enfim, a gente vai ter esses flashbacks. E quando você vê assim, é muito
gente, é maravilhosa a atuação dele. Quando ele é o Kyle e quando ele é o Mason. Parece que realmente são duas pessoas diferentes, entende? Parece que não é a mesma pessoa. Parece que são duas pessoas diferentes e ele faz uma atuação maravilhosa nas duas personalidades da mesma pessoa. Então eu gostei muito do nosso elenco. E aí agora, eu já te aviso que nós teremos spoiler a partir de agora, tá bom? Sobre Citadel, que eu tenho algumas coisinhas para falar sobre essa série que eu gostei bastante. Mas a gente vai ter outros vídeos, tá bom? Sobre lançamentos da Prime Video por aqui. Também tem bastante vídeo sobre o lançamento sobre os lançamentos que estão saindo nos cinemas, nos outros streamings também. Então se você é um fã de cultura pop e não quer perder mais nenhuma novidade, se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E também deixe o seu like nesse vídeo, por favor, que me ajuda bastante, assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e ele ajuda a divulgar o meu canal, o meu vídeo pra mim, a gente dá pra trazer mais vídeos sobre cultura pop aqui pra vocês. Como eu já dei uma leve mencionada, o roteiro aqui da série, gente, eu acho ele um roteiro maravilhoso, tá? Eu achei que ele foi um roteiro muito bem feito, porque absolutamente tudo que é apresentado pra gente durante a série, em todos os episódios, tudo acaba sendo interligado, sabe? Tudo acaba fazendo uma conexão, fazendo sentido. Tanto que, assim, a Abby, que é a esposa do Kyle, né? Que ele casou com ela, ele teve filha, não sei o que, você dá pra ver que ele teve uma vida mesmo depois do acidente dele, enfim. Eu nunca ia imaginar que essa menina também era uma espia da Citadel. Que eu não lembro qual era o nome dela. Era Celeste o nome dela. Ela era a Celeste, que era espiã da Citadel. E aí ela teve as memórias apagadas, então ela não lembra disso. E por um acaso do destino, ela acabou encontrando com o Kai e eles acabaram tendo uma filha. Então assim, eu jamais ia imaginar isso. Uma coisa que também nunca passou pela minha cabeça é que essa coisa deles terem perdido a memória, o Mason e a Nadia, fosse uma própria meio que arma secreta, medida de segurança da própria Citadel, né? Para que se eles fossem capturados pela Mantícora, eles não estarem cientes de nada, eles não poderem revelar nenhum segredo da Citadel. Achei genial isso aí, gente, honestamente. É uma coisa que eu não achava, entendeu? Que seria isso. Não passou pela minha cabeça que poderia ser esse o motivo para eles terem perdido a memória, e eu achei simplesmente sensacional. E assim, não me surpreendeu tanto assim o Mason e a Nadia terem uma filha. Afinal de contas, gente, como eu já tava falando, eles se envolveram, eles tiveram uma história, entendeu? Eles tinham uma relação, eles ficaram noivos e por aí vai. Eles ficaram juntos durante muito tempo. Então eu acho que é natural, entendeu? Que ela acabasse engravidando dele realmente. E que pelos motivos de segurança, ela acabou não contando pro Mason. Apesar de que a gente vê que ele descobriu, né? Mas mesmo assim, dá-se a entender ali, até certo ponto, que ele não sabia da filha. E isso é uma coisa que não me surpreendeu muito, é uma coisa que eu até que meio que já esperava. E assim, tava meio que na cara que o infiltrado dentro da Citadel não era a Nadia, entendeu? Porque a gente vê que tudo isso aí começou porque a Citadel foi comprometida, que tinha um espião da Mantícora dentro da Citadel, né? Tinha um agente infiltrado da Mantícora dentro da Citadel. Eu realmente tava achando que não era a Nadia, sabe por quê? Normalmente esses filmes, séries de espionagem, de ação e enfim, esse negócio aí, normalmente não tá na cara assim, entendeu? O personagem que é o infiltrado, que nossa, vamos falar assim, é quem tava corrompido dentro da Citadel, e enfim, esse negócio aí nunca é uma coisa muito óbvia, entendeu? É uma coisa que quando chega no final você fica tipo, meu Deus, apesar de que até certo ponto eu tava olhando e falando, gente, eu não tô duvidando muito de que seja o próprio Mason que seja um infiltrado aí dentro, porque a gente vê que ele tava tendo muito cuidado pra encobrir tudo, entendeu? Tanto que quando ele interroga ali a Celeste porque ela tinha que trazer um negócio lá e aí não achou, e aí ele fala, né, pra apagar as memórias dela e enfim, e ele inclusive apaga o backup de memória dela, né, pra ela nunca mais ter a memória recuperada. Eu não tava entendendo, assim, não tava na cara que não era só por causa da Nadia, entendeu? Pelo menos pra mim tava muito nítido que ele não tava fazendo isso só por causa da Nadia, que tinha mais coisa envolvida. Em alguns momentos, quando mostra os flashbacks dele dentro da Citadel, você vê algumas coisas que são um pouco estranhas, entendeu? Tanto que ele sabe muito bem como fazer
a pessoa acreditar que você não é um espião, que é o que ele ensina a Celeste a fazer com o Devik, que é a mesma coisa que ele faz com a Nadia, praticamente, só que ele acabou realmente se apaixonando pela Nadia. Então eu realmente não tava achando que era a Nadia, entendeu? Eu olhava e falava, gente, tá muito na cara pra ser a Nadia, e série de espionagem não deixa tão na cara assim quem é o espião infiltrado, ou enfim, quem é essa pessoa misteriosa. Mas o que eu não esperava é que ele fosse esse filho da Dália, né? Que a Dália é a mandante ali, a cabeça, a comandante da Mantícora, e ele é filho dela. Por isso que ele acabou se infiltrando, né? Por isso que ele acabou meio que sendo corrompido ali dentro da Citadel, e porque também foi a Citadel que matou o pai dele. A gente descobre isso no último episódio, que honestamente eu tava assistindo o último episódio, aquele comecinho ali, eu olhei e falei, gente, por que tá mostrando isso? Sabe? Qual a ligação disso? Não tô vendo necessidade. E honestamente falando pra vocês, até hoje, até agora eu não vi muita necessidade. Porque o Kyle já tinha o Kyle, o Mason, enfim, eles são a mesma pessoa. Ele já tinha falado, né, que ele perdeu o pai quando ele tinha 5 anos. Então a gente já sabia o que aconteceu. Por isso que eu fiquei meio, tá, mas pra quê? Qual a necessidade dessa cena? Aquela inicial, sabe? Realmente não vi necessidade. Mas aí a gente descobre então que ele é o filho da Dália, e que a Dália, inclusive, sofreu bastante na mão da Citadel. Por isso que ela acabou aí querendo fazer tudo isso daí contra a Citadel. E eu tô bem curiosa pra ver o que vai acontecer na segunda temporada, porque sim, a segunda temporada de Citadel já está confirmadíssima pela Prime Video, e eu tô bem ansiosa pra ver. Tem bastante coisa, muita ponta em aberto. Uma coisa que eu fiquei curiosa aí pra ver é como que o Mason vai agir agora. Porque assim, a gente chama ele de Kyle porque ele tava sem as memórias dele. Agora ele já tá com as memórias dele, né? Então ele é o Mason, ele tem as memórias do Mason. E mesmo assim, foi ele que fez tudo. E ele acabou se apaixonando pela Celeste, que agora é a Abby, que foi amando dele, inclusive, que ela perdeu a memória, e eles tiveram uma filha. Aí eu tô olhando e falei, gente, isso aí, não sei se isso aí vai dar certo. Porque com essas memórias aí, ou ele vai mandar ela pro espaço, ou ele vai acabar realmente ficando com ela e nunca vai contar pra ela que ela era da Citadel. É alguma das duas possibilidades, é alguma das duas coisas que provavelmente vai acontecer. Não acho que ele vai deixar a filha dele, entendeu? A filha que ele teve ali com a Celeste. Acho que ele vai acabar sim sendo um bom pai pra ela, continuando sendo um bom pai. Só não sei como vai ficar realmente a relação dele com a Celeste. E aí, assim, a gente tem essa questão, então, de que ele criou um amor pela Celeste, né, enquanto ele era o Kyle. Mas a gente precisa ver até que ponto realmente foi isso. Se com ele agora como Mason esse amor foi embora. Mas eu queria ver ele com a Nadia. Gente, eu queria muito ver ele com a Nadia. Não sei se a gente ainda vai ter uma terceira temporada e por aí vai. Mas era uma vontade muito grande minha que ele ficasse com a Nadia no final. Não sei se isso vai acontecer por causa desse relacionamento dele com a Celeste, que foi criado. Mas mesmo assim, eu acho que eu queria muito ver mais dele com a Nadia. E aí, como eu falei pra vocês, tem outras coisas aí em aberto, né, que ficou da temporada. Por exemplo, se o pessoal ali da Citadel que restou, se eles vão descobrir quem que era o infiltrado, que o infiltrado era o próprio Mason, se o Carter e a Nadia vão descobrir isso, se eles vão se dar conta disso ou não, se isso vai continuar sendo encoberto. A gente tem que ver também qual a relação da Dália com a Mantícora, porque pelo que dá a entender, como ela não conseguiu disparar os mísseis, ela meio que falhou com a Mantícora, então a gente precisa ver isso aí também. E uma coisa que eu fiquei pensando depois, aonde foi parar o Bernard? Porque eu não lembro dele ter morrido. Ele morreu? Se ele morreu e eu não tô lembrando, alguém conta pra mim nos comentários. Mas eu não lembro dele ter morrido, entendeu? Ele tava lá como prisioneiro da Mantícora, mas eu não lembro dele morrer. Então eu tô aqui falando, gente, cadê esse homem? O que aconteceu com ele? Eu quero um final pra isso, entendeu? Quero uma conclusão, pelo menos, pro personagem dele. E ainda a gente vai ter um multiverso, né, da Citadel, pelo que eles mostraram no último episódio. Acho que provavelmente a gente vai ter uma outra série meio que derivada da Citadel, provavelmente, ou eu acho que seja tipo a Citadel com agentes de outros países, agentes novos e por aí vai. Então eu tô bem curiosa pra ver essa série derivada aí também de Citadel, que eu acho que vai ser bem legal. E tô bem animada pra segunda temporada. Foi uma série que eu não tava dando muito, eu fui mais por causa dos atores mesmo, e eu acabei gostando bastante. Uma série de ação bem legal que eu recomendo que vocês assistam. Se você assistiu Citadel, conta pra mim nos comentários o que você achou da série.
Vamos conversar mais sobre. Deixa o seu like também nesse vídeo pra mim, que me ajuda bastante. Assim, o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Aí eu posso trazer mais vídeo aqui pra vocês, entendeu? Ele divulgando esse vídeo pra mais gente, eu posso trazer mais vídeos. Só que aí vocês têm que ajudar o YouTube a divulgar o meu vídeo pra mais gente, entendeu? Pra eu poder trazer mais vídeos sobre séries e filmes e coisas aí do mundo de cultura pop pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.